Olá, meus amigos e amigas, meus irmãos e irmãs. Estamos dando início a um novo programa Momentos de Luz. Para quem ainda não me conhece, sou Cláudio José Miranda, apenas um fardado antigo da doutrina, 37 anos de Santo Daime, mas na verdade sou apenas um irmão como vocês, um buscador da verdade, que vem compartilhar insights e revelações recebidos nessa busca espiritual de tantos anos. No nosso programa anterior, falamos sobre Jesus. E nesse programa de hoje, vamos continuar falando de Jesus novamente. Primeiro, porque nunca é demais falarmos sobre Jesus. E que também temos vários pontos que precisamos esclarecer, que ainda não estão claros para muita gente que se propõe a seguidor de Jesus, como nós nos propomos. Uma questão ainda que não está muito clara para muita gente é se Jesus é homem ou Deus. Na época de Jesus, os judeus não queriam aceitar Jesus como Deus. Apenas um homem que se achava Deus ou Filho de Deus. Já fundamentalistas cristãos colocam Jesus unicamente como Deus e não como homem. É um Deus distante, separado de nós, que deve ser apenas adorado, louvado e obedecido. Bem, na verdade, Jesus é ao mesmo tempo homem e Deus. Essa é a grande novidade de Jesus. Ele não é totalmente Deus como Krishna, nem totalmente homem como Buda, mas homem e Deus ao mesmo tempo. É um homem que se fez Deus e um Deus que se fez homem, para poder ser melhor compreendido e alcançado pelos seus filhos, as suas criaturas. Precisamos entender que ele fez isso por amor a nós. Temos que entender que Jesus é Jeová, é o Criador do Velho Testamento, que resolveu se apresentar como criatura para facilitar esse contato entre nós e Ele, porque um Deus invisível, impessoal, é muito mais difícil de entrar em contato. Já um Deus que tem esse lado impessoal, que não deixa de ter esse lado impessoal, mas que agora, através de Jesus, tem um lado pessoal, que facilita a nossa identificação com Ele, já que nós somos homens, criaturas. Por isso ele resolveu se apresentar como criatura igual a nós, só que sendo Deus. Muitas pessoas, principalmente os espíritas, recusam aceitar Jesus como Deus, porque fala que no universo existem muitos planetas habitados, muito mais espiritualmente desenvolvidos do que o nosso. Então, por que Deus iria escolher exatamente um dos planetas mais atrasados espiritualmente, que seria o nosso? E minha resposta é exatamente por isso. Exatamente porque a Terra, essa nossa Terra, é um dos planetas mais atrasados. E Deus, Jesus no caso, gosta sempre de escolher os pequenos e os excluídos para manifestar a sua glória. Por isso ele escolheu esse planeta. Que se a gente ver o universo como um grande homem cósmico, esse pequeno planeta, que seria uma válvula correspondente a uma pequena válvula oculta no coração desse homem cósmico, esse planeta então foi escolhido para Deus manifestar a sua glória e manifestar um ensinamento válido para todo o universo, para todos os seres encarnados e desencarnados, visíveis e invisíveis. Portanto, deveríamos reconhecer esse privilégio que nós, habitantes dessa terra, temos,
porque o Criador resolveu encarnar aqui, colocar seus pés, caminhar e ensinar e fazer sua grande obra de sacrifício, de ensinamento do amor, do caminho do amor. Ver Jesus como Deus não significa negar os outros instrutores, os outros mestres, os outros avatares. Não implica em negar Buda, Krishna, Lao Tse. Implica simplesmente em colocar Jesus como centro. E o que eu chamo de visão cristocêntrica, universalista cristocêntrica. Incorpora os ensinamentos de Buda, de Krishna, de Lao Tse, mas Jesus no centro. Ver Jesus como Deus também não implica em vê-lo como um ser diferente, separado de nós, né? De forma alguma. Na verdade, todos nós temos a mesma natureza de Jesus, que se somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós também somos igualmente divinos, igual a Jesus. Jesus veio nos mostrar o caminho para nos tornarmos um Cristo. Ele foi apenas o primeiro, aquele que abriu o caminho para nos mostrar esse caminho, que nos leva a Ele, nos leva à nossa essência divina que todos nós temos, devemos encontrar e manifestar com a ajuda dos seus ensinamentos, do seu exemplo de vida. Ver Jesus como Deus também não implica em aceitar uma teologia eurocêntrica, que despreza a natureza e as sabedorias dos povos ancestrais ou indígenas. Pelo contrário, Jesus nos ensina a amar o Criador. E se amamos o Criador, necessariamente temos que amar a sua criação, que é a natureza. Lembro também que Jesus sempre se apresentou, os seus principais ensinamentos foram dados na natureza, a começar pelo Sermão da Montanha. E nos seus exemplos, nas suas parábolas, sempre usou símbolos e metáforas ligadas à natureza, como o grão de mostarda, por exemplo, entre muitos outros exemplos. E na nossa doutrina, o fato de Jesus ter escolhido uma planta de poder como a ayahuasca para se manifestar, prova que o xamanismo, sabedorias ancestrais, fazem parte do seu caminho, estão incluídas nesse caminho. Queria lembrar que o cristianismo dessa nova era, que eu chamo de Era do Espírito Santo, tivemos a Era do Pai, marcada por Moisés, a Era do Filho, trazida por Jesus, e agora estaríamos vivendo a Era do Espírito Santo. O cristianismo dessa Era do Espírito Santo é um cristianismo ao mesmo tempo solar, onde o sol é um dos principais símbolos desse cristianismo, onde devemos imitar o sol como grande símbolo de Deus, do próprio Cristo e do amor universal. É um cristianismo também enteogênico, ou seja, faz uso da natureza e das plantas de poder particularmente para ajudar essa manifestação do Cristo em nós. E é também um cristianismo meditativo, ou seja, que enfatiza a importância do autoconhecimento, do conhecimento da nossa natureza divina, do Cristo interno que todos temos. Então, essas são as características do cristianismo, dessa nova era, da Era do Espírito Santo, da qual a nossa doutrina faz parte, e esse cristianismo cada vez mais está sendo manifestado através de diversos canais, através de diversas pessoas e de diversos ensinamentos. Queria lembrar e enfatizar novamente que Jesus não criou nenhuma religião excludente, como o cristianismo, por exemplo, diferente de outras religiões. Jesus trouxe unicamente a religião do amor. E essa religião de amor
não precisa necessariamente de sacerdotes, porque todos nós, homens e mulheres, somos sacerdotes e sacerdotisas. Não precisa de nenhum templo, porque o verdadeiro templo é o próprio ser humano, além do próprio universo, que é o templo máximo de Deus, que devemos adorar e reverenciar e amar. Tá? Não precisa de escrituras sagradas necessariamente, porque todo o universo também é uma escritura sagrada, né? A própria natureza é o grande livro de Deus, né? Isso não quer dizer que não vamos estudar, ler, refletir, meditar, né, nesses textos sagrados, principalmente o Novo Testamento e os evangelhos recebidos espiritualmente depois, né? E essa religião do amor também não precisa de rituais, a própria vida, nossos gestos seria um grande ritual e não precisa necessariamente de orações. Tá? Todas as nossas palavras deveriam ser uma oração de louvor e agradecimento a Deus. Jesus também não ensinou nenhum ritual. E a única oração que ele ensinou foi a oração do Pai Nosso, que tem um sentido esotérico profundo, ainda não assimilado pela maioria das pessoas, que repete mecanicamente essa oração maravilhosa, tá? Que é o Pai Nosso. A essência do ensinamento de Jesus é a busca do renascimento ou segundo nascimento, conseguida pela morte do ego, né, superação do ego e manifestação do nosso eu divino. Né? É o segundo nascimento, renascimento ou segundo nascimento. Lembro que o padrinho Sebastião sempre enfatizava isso. Ele sempre falava, quem não nasceu a segunda vez é um aborto, é um ser que não se realizou plenamente. Isso o padrinho Sebastião sempre dizia. Queria lembrar também que Jesus, assim como outros mestres, ensinou o caminho da iluminação, mas, diferentemente dos outros mestres, ele ensinou também o caminho para a nossa divinização, né? Tornava nossa vida divina, capaz de fazer milagres. Vou ler aqui um texto que deixa bem claro isso, que é um dos mestres espirituais que eu aprecio muito, que eu já falei em outros momentos, que é o búlgaro que viveu na França, chamado Mikhail Ivanov, que é o principal expoente desse cristianismo solar, que eu venho falando em vários vídeos. Ele fala o seguinte, Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e fará obras ainda maiores. Se Jesus pôde dizer isso, foi porque pensava que o ser humano era da mesma natureza que ele. Por que razão os cristãos desprezaram esse aspecto do seu ensinamento? Simplesmente porque são preguiçosos. Eles não querem fazer qualquer esforço por seguir as pisadas de Jesus e dizem, ele era perfeito porque era filho de Deus. É natural que ele manifestasse um saber, virtudes e poderes excepcionais, ao passo que nós, pobres coitados, temos uma natureza imperfeita e pecadora. É natural que sejamos fracos, egoístas e maus. Não é nada natural. Nós somos filhos de Deus exatamente como Jesus era filho de Deus. Ou era Deus, como eu quero dizer. A única diferença é que Jesus estava consciente da sua natureza e da sua predestinação divinas e trabalhava nesse sentido. Então, se acreditarmos em todas as palavras de Jesus, nós também poderemos fazer tudo aquilo que ele fez e até coisas maiores, como ele mesmo disse. É só termos essa confiança e colocarmos em prática seu ensinamento. Tá? Não basta ir à igreja, não basta ler e repetir o que ele falou. É preciso colocar em prática, negando o nosso ego em todos os momentos e aproveitando todas as oportunidades para amarmos que a vida nos dá em todos os momentos, para amarmos a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Né? O seu ensinamento, o ensinamento de Jesus, né, é enorme. Né? Ele está tanto nos 10 volumes do grande Evangelho de João, recebido espiritualmente no século XIX, já falei dele aqui antes. Ele está
em todo o Novo Testamento, ele está nos 4 evangelhos, ele está no Evangelho de João, que é o mais místico de todos, ele está resumido também no Sermão da Montanha, e ele pode ser resumido numa única frase, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Tá? Então é uma doutrina, eu prefiro dizer, né, um caminho espiritual, é o único caminho espiritual que pode ser resumido em uma única frase. Se nós aplicarmos isso, entendermos isso e aplicarmos isso na nossa vida, alcançaremos a iluminação e a divinização. Se não for aqui, no além, iremos alcançar isso. Queria lembrar que Jesus não quer cristãos, ele quer novos cristos. E o Daime existe para nos ajudar nesse propósito. O Daime, queria lembrar novamente, não é uma planta que existe para nos dar momentos de êxtase, mirações e curas de determinados vícios. Ele dá tudo isso, mas o Daime existe para nós podermos encontrarmos o Cristo dentro de nós e manifestarmos esse Cristo. Tá? Por isso que o Daime existe nesse mundo, nesse momento, esse mundo que precisa tanto de luz. Tá? Porque os caminhos espirituais anteriores, cristãos ou não, né, levam muito tempo para a maioria das pessoas para alcançar esse estado de iluminação, de renascimento. O Daime veio dar essa oportunidade de acelerarmos o renascimento, alcançarmos o renascimento e iluminação. E faremos isso com muito mais efetividade que se, além de tomarmos o Santo Daime, fizermos o contato permanente com o Sol e praticarmos a meditação silenciar do nosso ego e da mente. Isso, como já falei antes, em outros programas, é a doutrina completa do Santo Daime. Sol, Lua, Estrela. Sol, esse Sol, símbolo de Deus, do Cristo, do nosso eu superior. Tá? A Lua é o Daime, tomado nos rituais. E as estrelas é a meditação, o silêncio da mente. Queria lembrar também que quem segue Jesus, quem se propõe a ser um seguidor de Jesus, vai de alguma forma passar por tudo aquilo que ele passou. Vai ser incompreendido, vai ser rejeitado, vai ser ofendido, vai ser traído, crucificado e morto. Só que essa crucificação e essa morte não é material como Jesus passou. É a crucificação e a morte do ego. Tá? E os ensinamentos de Jesus e o seu exemplo de vida será sempre um farol para nos ajudar a passar por todas essas situações que os seguidores de Jesus, de algum momento, de alguma forma, vão passar na sua vida. Queria lembrar que, é claro, qualquer religião, tradição espiritual, caminho espiritual, se praticado com seriedade e sinceridade, pode nos levar à iluminação. Mas quem está ligado a Jesus tem algo mais. Queria lembrar também que quem quiser conhecer Jesus, que procure conhecer aquelas pessoas que alcançaram, se aproximaram do nível de consciência que Jesus alcançou. Ou seja, os grandes místicos cristãos, como por exemplo, Santo Agostinho, Mestre Eckhart, São Francisco, São João da Cruz, Emanuel Swedenborg, o Jacob Lorbeck, que recebeu essa obra da nova revelação, da qual o principal é o grande Evangelho de João, de 10 volumes, em que Jesus fala na primeira pessoa. É um privilégio ter acesso a essa obra, além de místicos modernos, como o búlgaro Mikhail Ivanov, o grande divulgador do cristianismo solar, e o hindu Osho,
né, um grande iluminado, né, da nossa época, né, que não por acaso morreu no mesmo dia do Padrinho Sebastião, tá? Não por acaso, desencarnou no mesmo dia que o Padrinho Sebastião, tá? Que o grande mestre do caminho da meditação, da superação do ego. E ele tem livros, tanto o Mikhail Ivanov como o Osho, tem livros específicos sobre Jesus, que nos dão uma nova luz, uma nova compreensão desse ensinamento maravilhoso, inesgotável, que foi dado para nós aqui nessa Terra e para todos os seres do universo, do mundo material e do mundo espiritual. Então, espero que as minhas palavras tenham sido de proveito para todos vocês que estão me escutando. Agradeço a atenção que está sendo me dada por vocês, agradeço a Rádio Cruzeiro Universal e convido vocês a conhecerem um pouco mais do meu trabalho, que é apresentado nas mídias sociais. Tenho o meu perfil do Facebook, Cláudio José Miranda. Tenho o meu canal do YouTube com 8 vídeos sobre assuntos ligados à espiritualidade. O nome do canal é Cláudio Igreja Invisível. E tem também o meu trabalho de mentoria, no caso, mentoria psicoespiritual, que procura ajudar as pessoas a irem além do ego e da mente, encontrarem o seu eu superior e descobrir o que a vida quer de cada um e não o que cada um quer da vida, o que o ego de cada um quer da vida. Então convido a vocês a entrarem em contato comigo, marcarem um encontro sem custo e sem compromisso, ligando para o meu WhatsApp, que é 21 996 480537. Repetindo, 21 996 480537. Podem me procurar, seja para se informar sobre a mentoria, ou seja para tirar dúvidas e estabelecer um diálogo sobre todos esses assuntos que eu venho colocando nesses programas. Obrigado novamente pela atenção, um abraço e até o nosso próximo encontro.